Boa tarde a todos e todas. Podemos dar continuidade agora à mesa das 16 horas, com um pequeno atraso, que vai ser proferida pela Cláudia Aline Brito, pela psicóloga Cláudia Aline, e como mediação a gente vai ter a psicóloga clínica hospitalar Jamine Fontes Leite Botelho, mestranda em psicologia do PPG Psi UFMA, que eu chamo para fazer a apresentação e a mediação da Cláudia Aline. Oi, pessoal, boa tarde. Boa tarde para os que estão online, boa tarde para quem está aqui também, né? Sejam bem-vindos. Como o Jean me apresentou, né? Eu sou Jamile, sou psicóloga, e primeiramente quero agradecer ao Jean pelo convite, né? De estar fazendo aí a mediação dessa mesa. E a gente vai estar tendo aí a participação da Cláudia Aline, né? Que é psicóloga, psicoterapeuta e supervisora clínica. Ela é psicóloga na Secretaria de Saúde, como apoio técnico na prevenção ao suicídio. Ela é mestre, né, em gestão e saúde coletiva pela Universidade Estadual de Campinas, e ela é doutoranda em psicologia pela Universidade Federal do Espírito Santo. Ela vai estar conversando um pouquinho com a gente sobre acolhimento às pessoas em processo de luto, com dificuldades de adaptação, de experiências na prática clínica. E, Cláudia, pode ficar à vontade, tá? É com você. Boa tarde. Boa tarde a todos. Me ouvem bem? Eu estava aqui em ajustes técnicos, mas vou seguir para não atrasarmos mais ainda. Peço desculpas pelos minutos, mas precisei ajustar aqui a conexão. Eu quero agradecer primeiramente ao convite e parabenizar a iniciativa do evento, principalmente por ser híbrido. Algumas pessoas aqui até se interessaram, espero que elas tenham se inscrito. Um abraço ao Dimitri, ao Jean e aos demais que estão aqui presentes. A minha proposta é um momento agora interativo, como é realmente o título da minha participação, da minha palestra, com relatos de experiência, e eu espero contribuir para facilitar a sensibilização de novas atitudes no manejo. Eu trouxe algumas contribuições teórico-práticas e trouxe 5 casos clínicos para com vocês, e eu convido para a interação no momento oportuno. Já estou no tempo se precisar, tá? Falar acolhimento a pessoas em situação de elaboração, tá, gente? Quando tem... Cláudia, licença. Está tendo uma leve interferência. Está tendo tipo um delay, a gente está disputando um pouco, mas atrasado. Deixa eu só mudar aqui a conexão rapidinho, que eu vou antes de ajudar. Pronto, vocês me ouvem? Sim. Pronto. Vamos lá. Então, por que pessoas em luto com dificuldade de elaboração? Porque nem toda pessoa que está em luto precisa de suporte. Né? O luto ele é um processo natural que acontece assim que a gente tem um rompimento do vínculo de algo importante ou alguém. Percebe que eu falei algo também, porque não é só morte, não é só, desculpa, luto por perda por morte de alguém. As perdas, elas incluem as transições, as mudanças importantes da nossa vida, que nós podemos entrar em processo de luto. Pode ser a perda por morte de um pet,
pode ser pela mudança de um país e a gente está com dificuldade de elaboração. Então, as pessoas que têm dificuldade de se adaptar, de seguir em frente, elas podem ser ajudadas por um profissional especialista. Então, são essas as realidades que nós vamos discutir. E dentro dessa realidade, nós encontramos muitos relatos, muitos tipos de experiências e os suportes histórico-práticos nos ajudam, com alguns aspectos em comum que nós vamos começar a ver. Por exemplo, primeiramente, tem pessoas que se aqui tem algumas pessoas, né, como eu, que têm experiência clínica, vão talvez identificar alguns pontos na experiência de vocês. Primeiramente, tem gente que chega a nós sem consciência da própria vida, de si mesmo e do que está acontecendo. Então, vocês vão estar inseridos em um contexto para facilitar essa pessoa a seguir em frente, mas antes fazer essa tarefa. A tarefa de se ajustar a esse aspecto que nós, seres humanos, temos, que é a autoconsciência. Nós temos o privilégio, ou às vezes nem tão privilégio assim, que às vezes é um desafio ter autoconsciência, tem as dores e as felicidades disso, né? Os pontos positivos disso, para ela se ajustar a usufruir desse ponto, né? De ter autoconsciência para quê? Mesmo que às vezes essa autoconsciência dê a ela uma consciência do que está doendo e por quê e ela sofra, ela ter esse norte diante do que ela sabe, para ela ter independência. Então, sem isso, ela não vai conseguir traçar o que ela precisa para entender esse processo de luto, para elaborar as emoções dela e para entender o que faz parte ou não, né? Então, assim, é como o Rolomei diz no livro A Busca de Si Mesmo. Para chegar à autoconsciência, a maioria das pessoas precisa começar do princípio, redescobrindo os próprios sentimentos. Então, aqui já entram alguns casos clínicos que esse ponto era um ponto presente. As pessoas, às vezes, quando eu perguntava se elas estavam bem, aquela resposta de tá tudo bem ou não tá, muito superficialmente, como a gente fala para os outros, às vezes quando a gente não quer aprofundar no assunto, ou as pessoas não querem, chegava na clínica também, como uma refletia na clínica como um comportamento que se repetia, né, do que ela estava trazendo lá de fora, mas isso também precisa ser acolhido, é lógico. E aí as pessoas depois, alguns casos que eu vou mostrar aqui para vocês, as pessoas demoravam para entender que elas, depois do atendimento, elas podiam sempre consultar isso, né, quando elas conseguissem, é lógico, para redescobrir o que é que estava acontecendo dentro delas. Ou seja, pensar, como o Rolomei disse, sentir essa pergunta, né, como estou me sentindo nesse momento? Pode parecer muito óbvio que a gente consiga fazer isso, mas em muitos momentos, e também em momentos de dor, essa pergunta pode ser um tormento, e as pessoas podem ter a tendência de fugir dessa pergunta, ou de nem perceber que elas estão sem essa presença de pensar. Às vezes eu perguntava como as pessoas tinham sentido isso durante a semana, como é que elas estavam, se elas tinham lembrado de fazer essa atitude, né, de introspecção, e elas, às vezes, se davam conta de que não tinham, né, pensado durante a semana, não sabiam como é que tinham se sentido durante a semana, e principalmente como é que elas estavam naquele momento. Então, em psicoterapia, como o Rolomei diz, isso é muito verdade na minha prática clínica, quando uma pessoa é incapaz de sentir os próprios sentimentos, elas precisam, muitas vezes, apreendê-lo com essa resposta, a resposta dessa pergunta. Então, é a partir daí que se faz um trabalho clínico. Algumas intervenções, gente, eu queria já introduzir aqui para a prática, para a parte que interessa a gente, foram comuns aos meus casos. Então, a busca da melhor forma de lidar com os sentimentos é uma. Você e a pessoa, no caso, você terapeuta e a pessoa, buscando a melhor forma de lidar com os sentimentos que vieram com o luto, ou que se somaram aos sentimentos que já existiam. Então, essa busca é conjunta, é você e a pessoa. Não é só a pessoa, que ela está ali com você num processo clínico, e também não é você fazer por ela. Acompanhar a intensificação das reações do luto é o quê? Às vezes essas reações do luto, tristeza, vergonha, culpa, elas podem ser intensificadas e provavelmente vão ser intensificadas durante o luto. E você vai acompanhar. Vai ter dia que vai estar muito intenso, vai ter dia que vai estar
não tão intensa como em alguns dias, por conta de alguma circunstância, e vai ter dia que vai estar normal, vai estar natural, vai estar menos turbulento. E você vai acompanhar isso. Muitas vezes, reassegurando, assegurando para a pessoa, ou seja, dizendo para ela, olha, eu lhe asseguro que isso é comum, isso está em livros, que você está vivendo uma experiência natural. A pessoa, às vezes, quando escuta isso, ela fala para você, como já me disseram, nossa, eu achei que eu estava enlouquecendo, porque eu achei que eu sonhar com a pessoa demais, eu senti o cheiro dela, eu buscar ela dessa forma, eu estava fora da realidade. Então, assegurar para a pessoa, olha, eu asseguro que essas oscilações que você está tendo, emocionais, psicológicas, fazem parte de um processo de luto natural, isso é muito importante para a pessoa se aliviar, para a pessoa, né, ela seguir em frente, sabendo o que está acontecendo. Então, dessa forma, você também facilita a execução das tarefas do luto. Tem algumas tarefas, viu, gente, específicas do luto, para quem trabalha com isso. O Worden nos traz essa noção, que é um excelente psicoterapeuta e um excelente terapeuta do luto. Ele está dentro de um contexto que não é Brasil, mas ele traz algumas coisas bem interessantes. Por exemplo, no começo, e ele não nivela todo mundo na mesma caixinha, ele não fala que essas tarefas são lineares, às vezes elas acontecem ao mesmo tempo. Mas, por exemplo, você pode perder alguém por morte e no começo você não conseguir, e esse começo pode ser semanas, meses, se dar conta que aquilo aconteceu e se adaptar àquela realidade de que a pessoa não está ali. Então, quando a pessoa está nessa tarefa de viver, né, com isso e cristalizar aí, você pode facilitar que ela passe daí fazendo algumas coisas que tem a ver com a vida dela. Você vai descobrir o que tem a ver com aquele contexto ali dela, né, diante da escuta, depois do acolhimento, e você vai descobrir o que não é inoportuno você fazer, ou seja, o que cabe você fazer ali para você facilitar que a pessoa faça tarefas que ela precisa. Por exemplo, ela pode se aproximar daquela memória junto com você ali dentro do consultório e fazer coisas que ela não fez nas despedidas. Ela pode ser uma pessoa que não participou de ritual, o ritual que eu digo velório, enterro, e você pode facilitar uma tarefa para que ela se dê conta. Ora, eu estou falando que os rituais também, eles têm essa tarefa de situar a gente no tempo e na realidade. Por exemplo, você está no velório olhando para aquela realidade. Você está olhando para a pessoa, você está perto do caixão, você está vendo aquela comunidade ali com você, seus amigos, seus parentes, digamos que seja, né, as pessoas que estão envolvidas. E você vai ter ali um momento para cair a ficha, como a gente diz. As pessoas que não têm isso, elas vão, né, ter outra experiência, né? Então, elas podem precisar de uma facilitação dentro de consultório até. E também uma intervenção que ela possa fazer fora de consultório, junto com o seu suporte e com as ideias que aconteçam dentro da terapia. Então, por exemplo, isso... Cláudia, Oi. Desculpa te interromper, porque eu não sei se tu está passando os slides, mas para a gente não está aparecendo que está passando. Está no slide de intervenções comuns aos casos. Não está, ele está ainda na primeira tela. Acredito que tu precisa colocar em habilitar a edição. Intervenções comuns aos casos. Pronto. Parou de interromper, de projetar agora. Agora foi? Ainda não. Eu já habilitei e coloquei agora no primeiro, na capa, tá? Agora? Não está aparecendo para a gente. Se tu quiseres mandar, para a gente tentar passar por aqui. Vou mandar e também eu já parei de apresentar e estou colocando de novo, tá? Agora colocou, conseguiu. Pronto. Apareceu. Está no primeiro slide. Aqui é o primeiro slide, gente. Aqui eu só passei esse, tá? Do Rolomei, com a pergunta que ele coloca no livro dele, né? A busca de si mesmo sobre a autoconsciência, que nós precisamos partir daí, e é muito comum isso ser aplicado na psicoterapia em luto.
Aqui eu estava falando das intervenções, e eu estava falando nesse momento de incentivar a concretização do ritual de despedida, que pode ser uma ação do terapeuta. Eu já fiz isso com uma senhora que tinha passado 50 anos com um companheiro e não tinha se despedido. Foi na pandemia que ela perdeu o companheiro, não foi por Covid, mas nas circunstâncias que aconteceram, ela não foi para os rituais. Então, ela precisou de um incentivo para fazer no sítio que ela estava com o filho, um ritual que tivesse a ver com a família para concretizar essa despedida. Cláudia. Oi. A gente está aparecendo ainda um título, Acolhimento às pessoas em processo de luto. A gente não está, agora está intervenções em casos comuns. Pois eu vou deixar assim, não vou colocar a tela toda, porque é assim que está passando, viu? Tá bom. Pronto. Continuando nas intervenções que são comuns aos casos que eu atendi. Facilitar a construção de formas de se reconectar com a vida é uma tarefa que o terapeuta vai fazer. Por que eu digo facilitar? Porque você não vai garantir, mesmo que você tenha boa intenção e preparo técnico, que você construa, que a pessoa construa, na verdade, as formas de se reconectar com a vida que ela consegue, que tem a ver com ela. Então, você vai facilitar que ela consiga. De acordo com o que você estuda sobre luto, de acordo com o que você estuda sobre acolhimento, sobre psicoterapia, de acordo com o que é possível naquele caso. E a intensificação do autoconhecimento para o autocuidado é algo que também é de primeiro passo, gente. O Rolomei fala, né, do primeiro passo sobre a autoconsciência, tem gente que nem sabe o que está sentindo, precisa se conectar com isso. E também tem gente que não tem nenhuma experiência profunda com autocuidado. Então, nesse momento que ela precisa se reconciliar com a vida depois de uma perda importante, e que ela não está conseguindo não está conseguindo se adaptar, se ela não vislumbrar nenhum horizonte sobre autocuidado, ela vai ter mais dificuldade. Então, você vai intensificar, junto com ela, as possibilidades desse autoconhecimento para o autocuidado. Sem se conhecer, a gente não sabe nem qual é uma pista para se cuidar. Então, sem a atenção, né, durante a semana, durante os dias, sobre você mesmo, sobre a vida, você não consegue fazer nada. Mas essa atenção vai ficar mais aprimorada no enlutado com o tempo. Ele não vai reter informações quando ele está nessa situação de não se adaptar imediatamente. Por quê? Porque o sofrimento está tão grande que ele não vai reter informações como pessoas comuns que não estão vivendo aquilo. É interessante que na literatura internacional atual se fala isso. Olha, você quando for intervir, você tem a ideia de que as pessoas às vezes precisam de informações repetidas sobre orientações. Os enlutados precisam receber algumas vezes aquela informação até que ele retenha. E isso não de forma exagerada, mas você perceber qual é o momento que aquela pessoa vai precisar receber aquela orientação de novo, se for um caso de orientação, se na sua abordagem isso acontecer dessa forma, ou se você, na hora de facilitar essa construção, né, de reconciliação com a vida, você precisar, né, que a pessoa fique atenta de novo e precisar dar essa informação de algum grupo de enlutados online gratuito, de algum grupo que você descobriu ali na comunidade perto dela, né, ou que você precisa realmente encaminhar essa pessoa para algum ponto de suporte ali no bairro dela, por exemplo. Então, tudo isso precisa ser vislumbrado pelo terapeuta. Considerar todas as dimensões do ser humano no cuidado é preciso. Por que eu coloquei isso? Porque alguns pacientes precisaram, e à medida que eles desenvolveram a dimensão espiritual, eles tiveram, né, uma experiência singular, que tinha a ver com eles, de facilitação do processo de luto, mas não é para todo mundo isso, porque para algumas pessoas isso não vai caber. Mas precisamos entender que aquela dimensão é uma dimensão do ser humano, importante para ser considerado. Busca de qual é a base da pessoa para mudanças mais consistentes. Você precisa buscar, enquanto terapeuta, se a pessoa tem essa base para mudanças mais consistentes, que é o quê? A pessoa tem alguma experiência sobre algo que ela pratica e faz com que ela tenha mudanças mais duradouras ou não. O que é base para ela? Você acha que ela tem algum suporte? Qual tipo? Então, isso você vai buscar nas suas escutas também. E aí eu vou para o meu primeiro caso clínico, que foi uma idosa com dificuldade de adaptação, já comecei a falar sobre ela, era o marido, que ela perdeu, foi repentino, ele caiu, teve complicações e faleceu.
Eles viveram a vida juntos, foram os únicos companheiros um do outro. Foi durante a pandemia. Como eu disse, não foi Covid, mas ela teve alguns impeditivos para acompanhar de perto. Ela já era bem idosa, já perto de 90 anos, e aí ela não conseguiu viajar no carro em que ele foi com o filho para se cuidar, e aí acabou morrendo, não participou do velório, e isso gerou toda uma repercussão, junto com vários fatores, né? Junto com o fator de que ela viveu a vida inteira com ele em outra cidade, não era com o filho que eles moravam, junto com uma vida com aqueles costumes que eles tinham, bem cristalizados, assim, bem comuns a eles. E aí o filho, quando ela perde o marido, convida para que ela morasse com ele, foi morar, era o lugar que ela tinha para viver, porque a outra filha tinha falecido, então ela foi para um sítio, ela saiu do Rio de Janeiro, foi para um sítio, então já tem esse outro luto acontecendo, foram vários lutos acontecendo, então imaginei vocês uma pessoa que morou mais de meio século com alguém, era seu marido, e perder repentinamente, e ter que morar num lugar imediatamente que ela não escolheu. A casa ficava num sítio, perto, assim, de outras casas, mas era um lugar pequeno, era um lugar bem pequeno em relação ao que ela morava. A psicoterapia era online e ela não tinha tido experiência com outra terapia antes, o que também foi uma adaptação para ela. Ela tinha uma grande dificuldade de autoconsciência sobre as emoções, apesar de ser muito inteligente, lúcida, e falar sobre vários assuntos de forma, assim, natural. Tinha vários assuntos que ela gostava de conversar, culturalmente falando até, mas ela tinha essa dificuldade de entender o que ela sentia, de se conectar durante a semana, principalmente no começo do acolhimento, em relação ao luto. E aí a gente já volta para aquela questão, às vezes a pessoa não vai conseguir também por causa da dor sobre o luto. Ter atenção sobre pontos mais subjetivos, mais profundos, que é si mesmo, que é esses pensamentos e sentimentos, emoções. Tem gente que já faz isso, mas tem gente que não, e quando perde é como se fosse começar do zero, uma tarefa que vai ajudar muito, mas que ela não fazia. Então ela vai redescobrir, ou descobrir mesmo, do zero, como é que faz. E aí, como eu vi que ela tinha essa dificuldade de conexão e momento de introversão durante o cotidiano dela, eu fui vendo o que tinha a ver com ela, né? O que tinha a ver com aquele dia a dia, o que ela ia conseguir aplicar, o que ela ia conseguindo fazer, ficar receptiva ou não, e aí as coisas iam se construindo no caso. Eu parti dessa compreensão empática que o Carl Rogers trabalha, que é a minha abordagem ACP, que é a compreensão que visa que a gente, enquanto psicoterapeuta, capte esses sentimentos e significados. Então, eu precisava partir daí e continuar com isso durante todo o caso, que era captar os sentimentos e significados dela em relação a essa perda. Era um vínculo muito forte, teve as circunstâncias que tiveram, qual era o significado dele para ela, qual era o significado de perder ele daquela forma, qual era o significado de estar num sítio sem querer, qual era o significado de ter voltado a morar com o filho, estar numa situação de dependência que ela não tinha, ela era mais independente na casa dela. Então, tudo isso você tem que vislumbrar também. Primeiro, também, partir do vínculo, no manejo, gente, estabelecer o vínculo, e para a gente estabelecer com ela, para eu estabelecer com ela, eu tive que me adaptar ao online como idosa, enlutada, que nunca tinha tido experiência com psicoterapia, como eu disse. Então, eu tinha que ver o que é que ia ser feito ali, que tinha a ver com ela, comigo e com aquele caso, para se estabelecer o vínculo. E a partir daí, a gente viver essa travessia juntas, para que ela se adaptasse para essa psicoterapia online que era inédita. Era inédita a experiência que ela estava vivendo e era inédita a psicoterapia. Era outra perda para ela, né? Era a perda de uma vida que não tinha aquele compromisso com terapia. E eu tinha que dar o incentivo, gente, de forma continuada para essa autoconsciência, sem que aquilo ficasse uma coisa chata, uma coisa de cobrança, uma coisa de vigilância, que tivesse um peso a mais do que já estava acontecendo, mas que fosse um incentivo que ela tivesse uma ideia que era um comprometimento mesmo, que fazia parte de um comprometimento que ela estava se dispondo, apesar que foi o filho que levou para a psicoterapia, né, com muita vontade de que desse certo. Ela estava indo, ela estava comigo sozinha nas sessões, então existia ali uma proposta de comprometimento, né?
E aí, dentro disso, nos nossos encontros, existia, tanto dentro do encontro, como depois, quando eu ia saber como é que tinha sido a semana dela, um incentivo para que essa autoconsciência existisse, tá? Aí, após o acolhimento mais intenso, que é das primeiras semanas, daquela dor sendo falada, daquele tipo de desabafo sobre todos os detalhes da morte, sobre o sofrimento, da falta que ele fazia, sobre como é que ela se sentia dentro daquela casa. Depois desse acolhimento mais intenso no início, existiu a continuidade desse incentivo à autoconsciência, porque senão ela não ia entender como é que ela ia poder seguir fazendo as próprias coisas, como ela tinha tanta vontade de voltar a uma independência, nem que fosse pouco, né? Nem que fosse diferente do que era, porque ia ser, mas nem que fosse assim, de forma menos intensa ela ter esse tipo de sensação de independência. Só ia acontecer se fosse com autoconsciência, com autoconhecimento, com autocuidado. E isso também ia ser possível com a descoberta progressiva dos significados, porque eles podem mudar. E eles muitas vezes mudam, dos significados que a pessoa dá para aquele contexto da perda. Não que ela deixou de ver que foi doloroso, mas ela foi entendendo o sentido dele ter partido daquela maneira, foi mudando isso. Ela, não, ele já queria descansar mesmo, e eu fui entendendo assim, assim. Então, aquilo para ela foi reconfortante. Fora outros significados. Eu acho que agora é um momento de me aproximar do meu filho, realmente eu estou entendendo algumas coisas que estão me ajudando a ficar mais calma, e outros, né, e outros pontos. Para a gente não ficar se alongando muito aqui, eu vou passar para outros pontos. A troca de informações sobre as reações comuns ao luto, eu fui dando para ela e para o filho algumas informações sobre as reações, acompanhando de perto, como é que ele estava vendo que ela estava, e quando ele tinha dúvida, eu tirava as dúvidas sobre as reações dela, como é que ela se comportava, né, e o que estava dentro da naturalidade do processo de luto, tá? Então, essa troca de informações, às vezes, é muito valiosa no manejo, porque, como eu falei, pode aliviar muito o paciente, eu não estou enlouquecendo, isso não está fora da normalidade, digamos assim, entre aspas, às vezes eu não gosto de usar as palavras normal, tá tudo bem, né? Apesar de muita dor, tá tudo bem. Eu não estou passando por nada que não esteja até esperado, né? Dentro do que se estuda sobre isso. Então, o filho também ficou mais tranquilo quando ele foi vendo que era muita coisa ao mesmo tempo para eles manejarem, mas que estava tudo bem. Aí vejo o tanto de coisa que tem só em casa, né, gente, para o manejo. É muito delicado, né, um manejo em luto, mas nós podemos vislumbrar alternativas. E certamente toda pessoa que vai falar sobre manejo, ela não vai falar tudo, porque é muita coisa, né? Eu trouxe só os pontos principais. Há também a investigação dos detalhes que tornaram a experiência do luto uma vivência com desafios, então eu tinha que ouvir esses detalhes, por que estava sendo tão desafiador, tá, para ela. A atitude de facilitar a contínua autopercepção da paciente, tá? É uma atitude que vai do começo ao fim do acompanhamento, até o fim, até quando ela teve alta, teve essa atitude minha. Então, a ajuda também na construção de recursos psicológicos para lidar com os efeitos das mudanças também vai existir do início ao fim e vai ser ajustada. Muitas vezes, o que eu ajudei, o tipo de construção que aconteceu no início vai ser outra no final e os recursos vão mudar. Ou, uma vez que ela construiu um recurso, de começar a entrar em contato com os significados, com como é que ela se sentia, depois ela foi tendo outros. Né? Era visitar a cidade que ficava perto, era ter uma vida dela que ela fizesse outras coisas, era curtir o sítio, então outros recursos foram sendo construídos. E uma noção útil para esse caso também foi essa do Viktor Frankl, que ele tem nesse livro maravilhoso, Dizer Sim à Vida, Apesar de Tudo, que é se reconciliar com a vida. Não é aceitar totalmente a morte, às vezes, algumas pessoas falam que não conseguem aceitar totalmente a morte, mas conseguiram se reconciliar com a vida. E essa reconciliação com a vida, depois de uma morte, de uma perda por morte, para o Viktor Frankl, acontece mediante a busca e a ativação do sentido, tanto individualmente como enquanto a pessoa numa sociedade, desenvolvendo a capacidade de entrega, de saída de si mesmo. Então, quando ela foi saindo também desse sofrimento dela e ajudando no sítio, fazendo comida, interagindo com a pessoa que morava lá, interagindo com a mulher, com a nora, e ela foi também
ativando outros pontos de sentido que foi fazendo ela se reconciliar com aquela vida que estava acontecendo a partir de agora, tá? Então, trata-se também para o Viktor Frankl de orientar a vida para alguma coisa, para alguém, vencendo essa sensação, essa tentação, desculpa, de, eu sou autossuficiente, de ter uma existência centrada, ocupada e preocupada só com você mesmo. Ela não ficou só preocupada e ocupada com ela mesma, com a dor. Durante todo o processo, ela começou a sair dela e ir para outras coisas. E o Doca, ele fala do luto não reconhecido, né, gente, que é um luto não muito falado, mas que a gente precisa entender que na clínica acontece muito e às vezes a gente não está nem identificando, provavelmente, tá? Porque o luto não reconhecido, ele trabalha com a perda por morte e a perda por perdas simbólicas, tanto para casos mais óbvios, de perdas não simbólicas, como eu já falei, como, por exemplo, a pessoa receber um diagnóstico psiquiátrico e ela não está aceitando e ela ter um luto sobre isso, que a sociedade às vezes não reconhece, acha que é exagero, vamos supor que a depressão seja um exemplo. A depressão, às vezes, tem um estigma, né, de quem tem a depressão, e quando a pessoa vai repetindo o que ela está sentindo em relação à depressão, as pessoas podem achar exagero, podem não querer mais nem ouvir a família, os amigos. Aquilo não é permitido de ser vivido, aquele luto não é permitido de ser vivido, na medida que a pessoa está com dificuldade, se for um caso, de dificuldade de se adaptar àquele diagnóstico, de aceitar. Então, isso é um caso que aconteceu numa paciente minha, e aí é um luto não reconhecido junto com outros, tá? Então, a gente precisa entender isso, precisa entender o que acontece quando acontece um luto não reconhecido. E isso faz parte de uma questão cultural, de que em toda a sociedade existe regra de comportamento, o que eu devo fazer, o que eu não posso fazer. Por exemplo, a gente sabe que, teoricamente, a gente não pode furar fila, mas a gente, né, vive em uma sociedade que, às vezes, esses comportamentos são feitos. Mas a gente precisa entender que não é só sobre comportamento, tá? De fato, a atitude ali concreta. Isso afeta, essas regras afetam nossos estados internos. Quer dizer que na sociedade aqui que eu vivo, não se pode, por exemplo, um amante perdeu seu companheiro, ela não pode, não deve ir lá a nossa sociedade fica às vezes estranha nessa situação da pessoa ir ao velório e ter essa autorização para viver esse luto. Então, esse estado interno da pessoa, dela ficar onde ela estiver, sem ser naquele velório, pensando, nossa, eu não posso nem expressar minha dor, não posso chorar. Se eu for lá, eu não vou poder chorar, porque vai ser estranho. Então, tem regras que afetam tanto o comportamento das pessoas, como esse mais comum que a gente falou, de furar fila, para entrar nesse assunto, como estados internos emocionais mesmo, tá? Então, as sociedades, elas estabelecem regras sobre o que se espera em relação aos sentimentos nas situações. As pessoas querem controlar, às vezes, até se o outro que chorou mais, ele sofre mais do que o outro que não está chorando, né? Outras vezes a gente escuta, aquela pessoa parece que não está sentindo nada, porque ele diz que amava tanto, mas está ali, não chora, não faz nada, e o outro ali tá, acho que aquele outro ali até gostava mais dela, o dele, né? A gente escuta coisas assim. As pessoas levam para os consultórios esse tipo de situação. Meu familiar, eu estou tão pensativa, eu escutei isso de um jovem, porque minhas tias estão sentindo tanta morte da minha mãe e eu não estou conseguindo ficar daquele jeito. Eu estou sentindo muito, mas eu não estou daquele jeito. Eu estou até me questionando se eu estou negando. Então, isso faz parte de toda uma questão cultural. Há regras do luto também, dependendo de onde se vive. Na Europa pode ser uma coisa, nos Estados Unidos, aqui, certo? Então, a gente precisa entender o que faz parte da sociedade, né? O Brasil, ele tem uma coisa mais de afeto sem ser muito interdito esse afeto, né? A gente abraça, a gente é uma sociedade, dependendo de, assim, claro, que algumas pessoas, mesmo morando no Brasil, podem não ter essa questão tão afetiva de ter esse comportamento extrovertido, né? Mas a gente geralmente sabe que fora daqui, em alguns lugares, não é tão, assim, automático isso, tão fácil. Então, isso no luto vai ter a repercussão. E o Doca fala muito claramente que nem todas as perdas são relacionadas à morte, ao reconhecimento mundial de que nem todas as reações do luto são por morte e algumas são por perdas secundárias, ou luto antecipatório. Então, quando eu tenho um diagnóstico de depressão,
ou um diagnóstico de transtorno bipolar na vida adulta que eu desenvolvi, eu tenho as perdas secundárias. Eu vou viver com a vida agora que vai ter uma medicação apropriada, que vai ter certas coisas, né, que eu vou ter que processar na minha cabeça, que eu vou ter uma rotina de consultas, né, que eu vou ter que escolher para quem eu vou contar isso, se eu não vou contar para ninguém, mas eu vou ter que me adaptar subjetivamente a isso também. São perdas secundárias. Luto antecipatório é quando você já está ali na iminência de perder algo a alguém, você já tem o luto antes que a perda aconteça. Então, você já vai vivendo aquelas emoções, aquele processo, aquelas reações, tá? Então, isso também, às vezes, é um luto não reconhecido pela sociedade. Uma mulher, quando está grávida, sabe que quando tiver o filho, ela vai perder esse filho, já é certo, é um luto antecipatório, com muitas perdas secundárias, e que, às vezes, as pessoas não reconhecem, não permitem que essa pessoa viva isso, tá? As transições também, inevitavelmente, provocam perdas para o DOCA. As transições e mudanças na nossa vida podem ser muitas, dependendo da fase de idade, pode ser mais. E toda vez que tem uma transição significativa, não é qualquer transição, é uma transição que importa para você, se teve mudança, teve perda e teve luto. Tá, gente? O Orne traz isso, complementando o que o Doca fala. Então, olha só o tanto que isso pode abrir na cabeça do terapeuta, toda uma gama de possibilidades para a clínica, para ele identificar qual é o luto não reconhecido que está sendo vivido ali, junto com o luto concreto de perda por morte. Certo? Então, tudo isso pode ser trabalhado com um conjunto, né, nas suas atitudes clínicas, para ficar mais completo ainda, tá? Para você não ficar... Cláudia, Oi, temos 10 minutos. certo. Obrigada. Ah, Então, nesse sentido, nós podemos entender que também, por exemplo, quando uma pessoa termina, passou a vida estudando, termina e agora vai para um pré-vestibular, ela tem também uma transição que, ao mesmo tempo, ela vive uma experiência positiva, que são, né, as experiências em relação a ter concluído, e o luto pela perda daquele convívio com aqueles amigos, e a pessoa vai para a faculdade, vai para outro grupo. Então, isso é um luto não reconhecido. Luto não reconhecido é você não identificar, não reconhecer e não permitir que a pessoa viva. Porque você não identificou, né, não está validando, não está valorizando aquele luto, então a pessoa não vai viver as emoções daquele luto. E a pessoa também pode, a própria pessoa que está vivendo isso pode não identificar e não reconhecer. Certo? Não é só a sociedade em relação àquela pessoa, o enlutado. A própria pessoa pode não estar reconhecendo. Então, nós precisamos estudar mais sobre isso, trocar mais, debater mais. O ordem, para marcar bem essa parte, diz: qualquer mudança, mesmo que positiva, oferece componentes de perda. E essa perda provoca luto. Então, é isso. Qualquer mudança significativa, pode ser positiva, inclusive, que é terminar os estudos e ir para uma faculdade, oferece componentes de perda. Eu vou perder algumas coisas. E isso vai me gerar luto. E, às vezes, a pessoa está vivendo vários lutos por perdas importantes. E vários lutos não reconhecidos. Né? Então, você não está, às vezes, só acompanhando um caso com aquela queixa principal, aquela coisa bem clássica, né? O que a pessoa traz conscientemente, e se for um luto por perda, né, de morte, digamos, você facilitar a vivência desse luto por aquela morte. Às vezes está acontecendo muita coisa também em relação ao luto que você não está vendo, não está descortinando. Finalizando, o luto não reconhecido é a perda que não pode ser aceita socialmente, abertamente reconhecida, ou ter seu luto vivido publicamente. Aí, no caso da amante, por exemplo, né, ela vai poder viver esse luto publicamente como ela, né, às vezes quer, ou amante, né? Ou esses casos aqui, que o Doca cita também, amigo, ex-cônjuge, professor, terapeuta, paciente, você perder essas pessoas, né? No caso, cuidador. O cuidador pode ser um profissional de saúde também, ou pode ser a filha que cuida da mãe doente, colega de trabalho, professor, celebridade. Ele bota coach, né? Mas no caso, o professor, no caso aqui pra gente. Eu até coloquei ali, ou mentor, né? Como estão chamando agora em alguns casos, tá, gente? Ou treinador de outras coisas, que não é professor universitário, não é professor de escola, tá? Também pode acontecer luto não reconhecido nesses casos. Cuidador, eu tenho um caso de uma filha que cuida da mãe doente e tem várias experiências de perdas secundárias por cuidar dessa mãe que não melhora nunca.
Então, ela tem todo um peso, ela saiu também da escola, foi para a faculdade, também teve outro luto, ela estava vivendo esses lutos ao mesmo tempo, e precisando que isso fosse validado para isso ser expresso e, a partir daí, ter o processo clínico. Outras perdas importantes que provocam sentimento de luto, porém não são reconhecidas, são aborto, tá? Então, assim, muita gente nem fala sobre isso. Demissão, quando a pessoa é demitida, tem a perda secundária, tem o luto. A infertilidade também é uma coisa que a gente precisa debater. Quando eu sei que eu sou infértil, quando eu recebo essa notícia, eu não sabia. O que eu sinto? Pode ter várias coisas acontecendo ali que a pessoa nem está sabendo que é luto. Gente, às vezes, quando a gente fala com uma pessoa, você já parou para pensar que você está vivendo um luto? Você se reconhece vivendo um luto, a pessoa desaba. E eu não falo isso como se a pessoa desabar fosse um sucesso e para me gabar, mas às vezes você precisa validar, mas também informar, mas também ter essa sensibilidade de durante o processo, ver em que momento cabe dizer isso, de que forma você vai dizer com aquela pessoa, dependendo da relação que você tem com ela, e fazer com que ela veja junto com você que aquilo é um luto, para ela viver o que ela precisa. O encarceramento, você está privado de liberdade, eu recebi agora uma informação de que pessoas que estão privadas de liberdade aqui, adolescentes, estão tendo muita vivência de luto, né, comportamento de luto por essa perda e também crise suicida. Então, é uma realidade que pode realmente bater, que realmente bate com o que tem na literatura. E existem consequências do não reconhecimento do luto, né, gente? Essa falta de suporte, essa falta de expressão vai intensificar essas reações, a falta de rituais para marcar a passagem, todos esses tipos de exemplos aí, imaginem vocês o tanto de gente que viveu a falta de ritual nessas perdas. Nessas perdas de, por exemplo, infertilidade, tem gente que não expressa isso, não expressa o que está sentindo com essa infertilidade, com essa descoberta, aborto e etc. Eu vou passar aqui, que eu já discuti esses pontos. Outra noção útil para todos os tipos de casos que eu vivi até hoje, que eu atendi, é esse que tem no livro Entre o Morrer e o Viver, da Feijó, em relação a quando uma pessoa chega que ela está vivendo um luto. Por exemplo, eu atendi uma pessoa que ela tinha, né, e tem depressão, e ela estava muitas vezes com indecisão se continuava a viver ou não. Então, para, né, a Feijó e as pessoas que escreveram esse capítulo, que eu coloquei aqui, eles colocaram na conclusão do estudo que eles pegaram falas de escutas em serviços. Acreditamos que esse momento de incerteza abre espaço para que o terapeuta explore, junto com a pessoa, os sentidos que sustentam essa indecisão e os motivos que ligam a pessoa à vida, porque você não vai necessariamente convencer a todo custo a pessoa de uma forma inapropriada para que ela continue viva. Você vai respeitar a pessoa profundamente, vai fazer esse acolhimento, vai fazer esses passos de manejo, descobrir qual vai ser seu manejo, realizar, e você vai acompanhar o que sustenta, né, essa decisão da pessoa e essa indecisão dela. O que está por trás? Quais são os motivos que ligam ela à vida em alguns momentos quando ela oscila? Então, não é prevenir o suicídio a qualquer custo, você tentando convencer. Isso pode piorar o caso da pessoa, né? Então, ela está ali para ser acolhida, para ser, né, para fazer parte de um processo em que ela melhore, se possível for. Mas você tem uma impotência aí também em alguns casos não vai ser possível você acompanhar um caso em que a pessoa vai se religar à vida e permanecer assim, e você vai ter que ter uma prudência muito grande. O outro caso, para a gente aproveitar esses últimos minutos, é uma mulher adulta que procurou, por iniciativa própria, essa que eu já estava falando, 30 anos, ela é mãe, ela é esposa, ela tem uma filha, adolescente, e a queixa, quando ela trouxe conscientemente a queixa principal, foi mudada várias vezes, porque ela trouxe uma coisa que depois ela foi ver o que realmente levou para a terapia, que é o que acontece muitas vezes, depois a gente vê que a queixa era outra, foi um luto, né, não reconhecido por receber um diagnóstico de depressão. Ela não aceitava, ela fingia a todo custo que não tinha depressão, a um custo muito alto, né, então se produzia exageradamente, todo dia, toda hora. Não, quando perguntavam se ela estava
com depressão ela negava, né? E ela foi revelando isso após várias escutas aos poucos. Ela não se adaptava socialmente para vivenciar esse luto por depressão, por ter depressão, de jeito nenhum. Se sacrificava para não demonstrar os sintomas. E aí veio uma crise suicida. Não tão magicamente assim, mas se juntaram vários fatores. Aconteceu ao mesmo tempo desse luto uma crise suicida, com ideação, né? Ela estava pensando sobre o suicídio, estava tentando e estava planejando. Ela estava num risco muito alto de que acontecesse isso. E a família, quando ela falava sobre isso, quando ela tentava e era salva, ela sempre achava que era um exagero dela, que ela tinha tudo, que ela não podia ficar assim, que ela sempre que fazia não acontecia mesmo, então ela estava exagerando, ela não ia fazer. Tinham vários mitos nas cabeças das pessoas da família dela. E um dos mitos muito clássicos é que se a pessoa quer mesmo se matar, ela não vai avisar. Então, isso é uma sombra ali, né? Ficava ali pairando. Então, isso tudo não permitia que ela vivesse esse luto da doença dela, ela só tinha essa validação dentro do consultório. Ela também tinha um luto não elaborado pela morte do avô, que apareceu nas escutas. Ela passou muito tempo adiando a vivência desse luto. E esse avô era a fonte de referência dela, de afeto. Então, quando ela tinha necessidade de ser acolhida, mesmo que lembrando de alguém que acolhia bem ela, e ter essa sensação de acolhimento fora do consultório ali com outra pessoa, ela lembrava desse avô, né? E ela queria honrar muito que ela viveu com o avô através da vida dela, então ela tinha todo um contexto para isso. O manejo com ela foi, primeiro, outro ponto aqui que eu queria trazer, diferente daquele outro caso clínico, é a preparação do terapeuta para tolerar a dor, o choro, a expressão da incerteza de viver, das indecisões, sobre continuar vivo e da desesperança. Isso é muito pesado, se a gente não se preparar razoavelmente ou bem para isso, é muito difícil tolerar aquela escuta e manter aquela escuta, você concentrado e você sabendo o que vai fazer. Não que sempre a gente sabe o que vai fazer. Bertolucci, que é um grande teórico no suicídio, diz que até ele, né, em situações, por algum tempo naquela escuta, ele pensa que tem uma incerteza, ele sente que tem uma incerteza, mas depois ele já volta ali, né, para o foco e já vai fazer o manejo dele. Então, assim, a gente é passível de ter incerteza, mas ficar perdido é outra coisa, né? Então, você se preparar para tolerar isso é um primeiro passo. Lidar com depressão, ansiedade crônica, foi uma necessidade, porque ela também tinha uma ansiedade crônica, né? Não era qualquer ansiedade, era crônica. Então, teve que se juntar um manejo que lidasse com tudo isso ao mesmo tempo. Essa crise de suicídio, os lutos, a depressão. Eu tive que ter desde o início. Pode falar. Cláudia, só para informar que a gente tem só um pouquinho mais de tempo, tá? Uns 5 minutinhos. Tá bom. Obrigada. A informação sobre o contato de urgência dela eu sempre tive que ter, porque em casos de urgência que eu tive que acionar, né, a rede de apoio, eu sempre tive que ter um contato de referência dela, em acordo com ela, para não invadir a vida dela, para não piorar o estado mental dela. Então, ela sabia que em caso em que ela estava tentando contra a própria vida e que pudesse ter quebra de sigilo, eu procuraria uma pessoa, se fosse necessário, que ela confiasse. Então, não era uma coisa assim, que eu ia aparecer do nada procurando alguém sem ela saber e uma pessoa que ela não queria, que ela não confiasse. Então, isso tudo faz parte da vida do terapeuta, né, nesses casos. E é preciso você pegar no início. Você identificou ali o risco de crise suicida, o risco suicida, assim, planejamento, tentativa, ideação, ou já está no risco médio de pensar sobre suicídio e tentar, pega um contato de referência, né? Geralmente você já faz isso sem que a crise já esteja aparecendo ali, mas você tem que ter isso do início, porque se você precisar disso, não pegou e, né, vai atrás de pegar, aí você já está com uma conduta inapropriada desde o início, porque ali eu já está precisando e você, né, tendo essa falta do que é essencial. Também tive que ter um acolhimento intensivo no início, para ela desabafar sobre tudo isso que ela passava, tá? Para entender o que estava acontecendo. E essa escuta com atenção diferenciada eu tive que ter também desde o início, porque quando é crise suicida, a nossa escuta já tem que ser com essa inteireza de atenção. Mas no caso de crise suicida, não é que é menosprezando as outras demandas, mas você tem que estar completamente imerso e com uma atenção que às vezes traz muitos efeitos de cansaço, mas que você tem que ter.
né? O tempo inteiro. Atenção o tempo inteiro e tá ali inteiro com a pessoa, presente. O repasse da técnica para reduzir a ansiedade sistematicamente, acompanhar isso, eu tive que passar desde o início, né, uma técnica para ela, que é eficaz, e acompanhar se ela tinha entendido, e fazer com ela no consultório, e acompanhar se ela estava fazendo fora, não de forma, de novo, né, de forma inapropriada esse acompanhamento, como uma cobrança inapropriada, mas fazendo parte de um comprometimento que foi criado. Intensificar o autocuidado, né, ela facilitar essa intensificação do autocuidado para ela ter disponibilidade, né? E eu também intensificar o meu autocuidado para eu ter disponibilidade emocional para o encontro. É estar lá pontualmente, mas também estar lá emocionalmente querendo. Eu querendo atendê-la, mesmo com todo esse peso desse atendimento. Repasse de contato sobre o seu bebê foi importante nesse caso, porque ela, entre uma sessão e outra, uma vez precisou ligar e ela não queria incomodar ninguém, queria uma escuta que não julgassem ela. E ela disse, olha, foi muito importante, porque eu liguei mesmo, naquele dia eu não queria ninguém, não queria que ninguém ouvisse, e eu realmente liguei. Então, isso às vezes é muito, muito valioso você fazer isso. Você deixar a pessoa com esses contatos. Você não vai estar 24 horas ali à disposição, né? E aí ela também pode precisar, durante uma sessão e outra, desse tipo de escuta qualificada. Ela usou também serviço de CAPS perto dela, quando ela precisou, para uma psiquiatria, e o Provida aqui, que é um serviço em Teresina, para crise suicida, que tem atendimento com psiquiatra e psicólogo gratuito, e ela foi atrás do psiquiatra quando ela não conseguiu no CAPS, né, a continuidade. E também teve sessões extras, com monitoramento junto à rede de apoio dela, né? Essa pessoa que ela confiava também retornou para mim quando ela estava em risco, e aí ela prestou de sessão extra algumas vezes. Esse manejo precisa acontecer de uma maneira que você realmente acompanhe o que está acontecendo dentro do que é possível. Vou passar aqui para um ponto final, gente. Essas noções norteadoras para as pessoas em luto, né, que a gente usa para o cuidado, para qualificar o nosso cuidado. Primeiro, a Karina, que é uma referência, né, no nosso país, para não falar só de pessoas internacionais. Ela entende o acolhimento, o zelo e o respeito ao sofrimento do enlutado como tendo que ser as preocupações primordiais. Eu concordo, se a gente não tiver esse acolhimento com essa profundidade, a gente não consegue respeitar o sofrimento do outro, inclusive a indecisão dele sobre continuar vivo, e também o sofrimento de estar tentando se adaptar a perdas, que às vezes parecem ser bobagens para os outros, mas que para aquela pessoa está realmente dificultando a vida dela. O Yalom é um existencialista que eu gosto muito, e ele fala que se a gente exagerar muito, olhando todo o tempo para esse fato de que a gente vai morrer um dia, e de que a gente vai perder pessoas, provavelmente, a gente não consegue ficar muito tempo olhando para esse ponto. Então, eu concordo, e isso bate muito com a prática. Ele fala na metáfora do sol, se você ficar olhando para o sol muito tempo, sua visão vai ficar ofuscada, e isso vale para a morte. A gente sabe que vai morrer, todos nós vamos morrer, mas se a gente ficar tocando nesse ponto exageradamente com o enlutado, ele não vai, né, progredir no sentido de ter consciência, porque você está falando muito. Então, você tem que ter outro tipo de manejo, ter outro tipo de alternativa nas suas atitudes de manejo. Ele também fala que a aceitação e o apoio de alguém que o conhece com muita intimidade como terapeuta são extremamente encorajadores. Então, quando a pessoa recebe um encorajamento do terapeuta, um retorno sobre o que ela está conseguindo fazer, né, é muito interessante, porque você conhece ela como muitas pessoas podem não conhecer, ou às vezes como ninguém, e o terapeuta, às vezes, é a única plateia que vai assistir os grandes dramas dela, os atos de coragem dela, as felicidades, que também chegam no consultório, notícias boas. E aí você, às vezes, encorajando, falando coisas importantes quando você sentir que é a hora, é muito importante também. Eu concordo que isso aqui também é muito importante nesses casos clínicos. Nesses foram muito importantes. O Rogers, que é um dos meus, né, influenciadores, ele fala que a melhoria na terapia está associada a 3 coisas: a honestidade e sinceridade do terapeuta, a empatia cuidadosa e a consideração positiva incondicional. E uma das coisas que eu acho essenciais é você descobrir quais são seus influenciadores na abordagem, o que ele diz sobre empatia e o que ele diz sobre o tipo de caso que você atende, que você se especializou. O Rogers, por exemplo, tem um vídeo muito bom
sobre empatia em relação a suicídio, né? E aí eu também me guio muito por noções que ele traz para a escuta melhorar. O Paulo Castelo Branco é um autor brilhante brasileiro que traz os fundamentos da ACP, e ele diz que a essência da ACP é considerar a pessoa como uma pessoa capaz de crescer e se autorrealizar. Então, apesar das dores, apesar de, naquele momento, ela não estar conseguindo se adaptar, ela tem a capacidade de crescer e de se autorrealizar. Então, a partir disso, também são feitos, a partir disso eu estudo o caso, eu faço as intervenções com essa noção também, me ajuda muito. A Feijó também diz, né, que na terapia a relação é o elemento fundamental para a proposta ser levada a sério. Então, eu concordo, não é você levar muita teoria, palestrar para a pessoa, na hora de falar dessas reações, ser extremamente teórico, se colocar em hierarquia, que você é o terapeuta que sabe, a pessoa está ali buscando alguém sábio. Não, é a relação. Tudo vai depender da relação que você tem com a pessoa para tudo andar, né? Primeiro ela ir com iniciativa própria, querer se comprometer, depois a relação. O Parks, que trabalha com luto, perda na vida adulta, é uma referência internacional, ele diz que, às vezes, nós, como profissionais de acolhimento, somos os únicos em posição de ajudar a pessoa que vive um luto não reconhecido, por exemplo. Luto e luto não reconhecido. Às vezes, nós somos os únicos nessa tarefa de ajudar a identificar aquele luto não reconhecido, a ajudar a pessoa a viver aquele processo com naturalidade, e se não está sendo vivido com naturalidade, para que ele consiga, né, depois, ter um luto assim. E tinha algumas premissas para falar para vocês aqui para finalizar, e eu quero passar logo para a reflexão, para realmente fechar, que as premissas a gente foi discutindo ao longo do tempo, tá, gente? Do início. Quais os lutos, gente, diante de tudo isso, foi identificado aí para vocês quando vocês estavam ouvindo, que vocês não validam algum luto que vocês nem estavam vendo, né? Quais são os lutos que nós estamos não é nem quais, né? Estamos identificando, reconhecendo, validando os lutos que são revelados na clínica, que às vezes está acontecendo ali na fala da pessoa, ou na não fala, na expressão dela, e a gente não está tateando aquilo, não está, né? E precisamos investir, né, em momentos como esse, para ouvir debates assim, estudar, trocar em grupos, ouvir quem está atendendo esse tipo de caso, quem está acompanhando a literatura internacional, e principalmente trocar as experiências, para entender se a gente está descortinando o que precisa e acolhendo a pessoa de maneira justa, tá? Então, gente, eu peço desculpas pelo atravessamento de uma questão tecnológica aqui no início, para a gente não trabalhar todos os casos, mas eu trouxe os pontos, né, dos outros casos em outras falas. E eu queria agradecer novamente pela atenção de todos e por esse momento tão oportuno de troca científica. Obrigada. Cláudia, obrigada pela tua colaboração, né, pela tua participação. Eu acredito que dá para, pelo menos, se alguém tiver uma pergunta, a gente já extrapolou um pouquinho o tempo, mas se a gente tiver, pelo menos, né, uma pergunta que alguém queira... Alguém? Pode parar o compartilhamento da tela, Cláudia, por favor. Bom, assim a gente consegue olhar todo mundo. Isso. Alguém? Então tá ok. Cláudia, obrigada, viu, mais uma vez. Eu que agradeço. Agradecer a tua participação e espero que tenha aí contribuído para o pessoal, contribuiu para mim, né? Estou aí na fase de escrever a minha dissertação, então contribuiu para as minhas reflexões, tá? Obrigada. Obrigada, bom evento. Oi, Cláudia. Oi, Jean. Boa tarde. Muito obrigado pela tua presença, pelo teu aceite. Fiquei atento aqui no que foi possível da tua fala. Muitas coisas interessantes. E, mais uma vez, a porta está aberta para a tua participação. Tá joia? Muito obrigada, querido. Bom evento. Obrigado. Quando quiser, pode participar das conferências. Tá certo, muito obrigada.